Olá, bom dia, que Deus te abençoe com a paz que excede a todo entendimento. Que hoje seja o melhor dia da sua história. Que a palavra de Deus encha seu coração agora, sua mente e a sua vida, para lhe dizer, você não está sozinho. Deus está com você. Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quero falar para você de um texto que está em Lucas capítulo de número 13, mas pegar apenas uma palavra. Jesus Cristo um dia disse para uma mulher, mulher, você está livre. Você está livre. E eu pergunto para você o que é liberdade. Muitos acham que liberdade é poder ir aonde quer, falar com quem quiser, fazer o que bem entender. Isto verdadeiramente é liberdade? Bem, os gregos diziam que liberdade é a ausência de limitações físicas. Era o corpo poder se movimentar para lá e para cá sem nenhum obstáculo diante deles. Por outro lado, os alemães diziam que a palavra que eles usavam para expressar liberdade era Freiheit, que é traduzido depois para o inglês freedom, que quer dizer liberdade, ou não andar com a corrente no pescoço. Não andar com a corrente no pescoço, que lembrava muito, a escravidão antiga, em que os escravos eram acorrentados pelo pescoço com a corrente. Então, os alemães acreditavam que liberdade é isso, é tirar a corrente do pescoço, não ter nada pendurado sobre ele, não ter nada o acorrentando. Aí vem a definição do latim de liberdade, libertas, que acreditava, por outro lado, que liberdade é independência. Liberdade é independência. É poder fazer o que quer, é não estar preso a ninguém. Será que estariam certos os gregos, que liberdade é não ter obstáculos a serem superados, limitação no seu transitar? Certo estariam os alemães, que daí se derivou a palavra liberdade do inglês freedom, que não ter nenhuma corrente no pescoço? Ou da definição do latim de liberdade, que libertas, que seja essa independência, não ter ninguém te escravizando. Pois bem, a liberdade bíblica, ela pode ter essa conjuntura como um todo. Nos dá a liberdade de ir e de vir, até garantido pela nossa Constituição. De não estarmos escravizados fisicamente e de não estarmos dependentes de pessoa nenhuma. Mas a Bíblia nos fala que essa independência, ela está dentro de cada um de nós. O que o Senhor Jesus trata é da liberdade dentro de nós, é ser feliz, é ter paz, é ter alegria. Então sejam essas três palavras que definem liberdade. Do grego eleuteria, ou do alemão Freiheit, ou então do latim libertas, que falam de liberdades externas, sem obstáculos físicos que causam impedimentos. No entanto, no âmbito espiritual, essa palavra atinge um significado muito maior, um significado enorme. Está falando de libertar lá dentro de si. É por isso que quando Jesus se apresenta para dizer sobre isso em Isaías 61, ele diz o seguinte, o Espírito de Deus está sobre mim, porque eu fui enviado para libertar os cativos, os oprimidos. Estaria falando Jesus Cristo, de que ele viria à terra e pegar uma chave e soltar todos aqueles que estão em um presídio, em uma cadeia. Ele não está falando de libertar as pessoas exteriormente apenas, mas sobretudo interiormente. Porque se nós levássemos de libertar das cadeias públicas, teríamos o entendimento que os gregos tinham de liberdade, de transitar para lá e para cá. Se simplesmente libertasse o ser humano da escravidão de um homem em relação a outra, teríamos o entendimento que liberdade seria dos alemães, ou a liberdade do inglês freedom.
Ou então, essa de não estar ligado a ninguém, do latim. Mas Jesus fala de uma liberdade lá de dentro. Soltar o homem da escravidão interna, dos seus pecados, das suas tristezas, das suas angústias e das suas dores. Quando ele fala de libertar o ser humano, ele está falando de quebrar as cadeias internas e não externas. Porque tudo que o ser humano precisa para viver é de paz, de alegria, de felicidade. As correntes humanas podem ser quebradas, como foi da escravatura, da lei que aboliu a escravidão no Brasil. Poderiam ser quebradas por tantas outras leis, mas as pessoas continuam oprimidas, tristes e angustiadas. Foi para essas pessoas que Jesus Cristo veio e disse: vinde a mim cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Ele disse: eu vim quebrar essa corrente da escravidão interna, essa corrente da escravidão que prende o ser humano a remédios, a dores e às angústias sem fim. Jesus Cristo veio dizer: vos dou a minha paz, vos deixo a minha paz vos dou. Ele veio trazer isso, o coração do ser humano. Ele veio trazer o alívio da nossa alma, para que a gente possa dormir, deitar e dormir sossegadamente, para que as nossas prisões internas sejam quebradas. E o prisioneiro que quer alimentar isso dentro de nós tem um nome, é o diabo. E a Bíblia diz em João 10:10, que ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para trazer vida e vida com abundância. É por isso a liberdade verdadeira o ser humano só alcança em Jesus Cristo. João 8,36. Se pois o Filho, se pois Jesus te libertar das suas algemas interiores, você verdadeiramente é livre. Livre não é quem vai para onde quer e fala o que quer. Livre é quem sente paz, alegria dentro do seu coração. Livre é quem tem gerado dentro de si o fruto do Espírito, de bondade, de mansidão, de temperança, de humildade, de paz, de alegria, uma alegria que ninguém pode tirar. Isso nós só alcançamos em Jesus Cristo. E não custa nada, nem um centavo, porque já foi pago o preço do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Ainda hoje, Jesus Cristo continua dizendo: vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprenda com Jesus Cristo a vida que Ele nos ensinou, a andar como Ele andou, viver como Ele viveu. Você pode me dizer: isso é impossível. É impossível isso. A mim e a você realmente é impossível. Mas nada é impossível para Deus. Por isso, convide Deus para fazer morada dentro de você. E você vai entender que Deus vai te dar forças para superar os obstáculos. Deus vai te dar forças para superar os desafios. Deus vai te fazer e te levar a lugares que você jamais imaginou em ir. Não com sua força, porque você pode ir além dos seus limites quando você caminha com fé, quando você caminha com Deus. Tenha um excelente dia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família. Liberdade é ter Deus vivendo dentro de nós. Que você sempre tenha Deus contigo, dentro de si, e como diz Isaías 41:13, andando, que Deus segure a sua mão o tempo todo. Deus te abençoe e tenha um excelente dia.